mas espero que o texto que lemos, repito, segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículos 10 e 11, quero pedir que você novamente abra a sua Bíblia aí e que mantenha aberta, conforme eu disse, eu não estarei lendo, ou melhor, expondo esse verso, mas estarei citando em especial o verso 10, e se possível, quero pedir que você mantenha a sua atenção, que você não saia agora, e se permita ser pastoreado pelo Espírito de Deus na noite de hoje. Amém? Eu vou fazer novamente a leitura, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 10 e 11. A palavra de Deus diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Dalmácia, Crescente para Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Gente que abandona o Evangelho. Nós estamos no mês da mordomia cristã, e já há bastante tempo, Deus sabe, este esboço estava preparado e aguardando o momento próprio para trazer essa pregação para a igreja, para os irmãos e para aqueles que estão nos acompanhando. Hoje à tarde orei, como sempre faço, pedindo que Deus mais uma vez se utilizasse da sua palavra para que a igreja fosse edificada e também para que aquele que está afastado dos caminhos do Senhor volte em tempo, enquanto pode encontrar o Senhor. Gente que abandona o Evangelho. O texto fala de Demas. Demas significa popular. É daqui que vem a palavra democracia. Demos, democrata, povo. Ele era tão popular que ele acabou abandonando a Deus e indo para o povo, indo para o povão. Ele largou a igreja. O texto diz que ele deixou Paulo no momento em que Paulo mais precisava dele. Paulo estava velho, próximo à sua morte por decapitação. Enfim, ele abandonou o posto, ele abandonou Paulo, a equipe missionária, abandonou o Evangelho. Demas, ele é citado também em Colossenses 4, versículo 14, e Paulo não cita simplesmente ou somente Demas, mas ele cita outras pessoas que cooperavam com ele no ministério. Mas é interessante observar que de todas as pessoas que Paulo faz menção, o único que não recebe nenhuma adjetivação positiva, nenhum comentário, é Demas. E pode ser que naquela época, repito, Colossenses 4,14, foi antes de Paulo escrever esta carta aqui, é bem provável que Paulo já estivesse assim, um pouco ressabiado com ele. Ele agora está se sentindo atraído pelo mundo, e o texto diz que ele foi embora, seguindo o presente século. Meus irmãos, amigos, vocês que nos acompanham em casa, quantas pessoas da minha geração, que foram criados na igreja, e que abandonaram a igreja, e que abandonaram o Evangelho. Quantas pessoas que por motivos que não ficaram claros na história, pararam no meio do caminho. Paulo aqui, ele faz uma queixa, e é interessante que Paulo não murmura, me permita entender assim, mas Paulo, ele se queixa. Paulo era um homem, ele não era Jesus Cristo, ele era um homem como eu e como você, e ele aqui se queixa de um membro ativo,
uma pessoa que já havia participado de viagens missionárias, uma pessoa que havia participado da equipe que pregava o Evangelho, levava o Evangelho de cidade em cidade, uma pessoa envolvida com a obra de Deus e que, infelizmente, desertou, abandonou o seu posto. Quais as informações que temos aqui, baseadas em apenas uma frase acerca de Demas, que a gente pode tirar para a nossa vida? E ainda, que comparação nós podemos fazer entre ele, Demas, e pessoas que desertam? Como? Que comparação nós podemos fazer ao tempo em que eu tenho que fazer aquilo que Paulo disse: aquele que está em pé, olhe, cuidado para não cair. Que lições podemos trazer para a nossa vida? Que informações nós podemos tirar dessa pouca informação que temos sobre este homem chamado Demas? Eu quero fazer aqui 3 destaques. Primeiro, quando uma pessoa abandona o Evangelho, o reino de Deus é prejudicado. Eu vou repetir: quando uma pessoa abandona o Evangelho, o reino de Deus é prejudicado. O texto ele está dizendo de forma muito clara, no grego, que na hora em que Paulo mais precisava dele, ficou na mão. Na hora em que Paulo mais precisava de Demas, repito, Paulo estava preso. Esta carta é uma carta da prisão, o último documento de Paulo. A saúde de Paulo já tinha ido embora praticamente. É bem provável que depois de ter escrito esta carta, 3 meses depois, Paulo tenha sido morto por decapitação. E na hora em que ele mais precisava de Demas, Demas se encantou com o mundo e abandonou o Evangelho, abandonou Paulo, abandonou tudo. É digno de nota, meus irmãos, que é digno de nota que Demas, ele não era um Paulo. É digno de nota que Demas, ele não era um Silas, ele não era um Timóteo, mas ele tinha espaço, foi dado espaço para ele. Ele teve a confiança da igreja, ele era importante, muito importante naquele grupo missionário de líderes, de pregadores do Evangelho. Ele recebeu imposição de mãos, ele recebeu sustento financeiro, orações de uma igreja deu trabalho para ele recebeu a confiança de Deus, que deu a ele alguma coisa para fazer no seu reino. Enfim, ele foi colocado num lugar, e agora o texto diz que ele deserta, ele abandona tudo, e deixa um espaço vazio, deixa uma lacuna. Paulo está no final da vida, precisando de apoio, precisando de ajuda, e o que aconteceu? Demas o abandonou. Tem gente que abandona a igreja, que abandona o Evangelho, tem outros que abandonam a própria família, tem gente que acha que ele não faz falta. Eu não faço falta na minha família, eu não faço falta na igreja, enfim, eu não vou fazer falta para ninguém. Na igreja, quantas e quantas pessoas, meus irmãos, nesses anos de ministério, que eu já ouvi dizendo o seguinte: a minha presença não significa muito. A verdade é que ela tem complexos que ainda não venceu, tem dificuldades que precisam ser vencidas. Quantas pessoas, por exemplo, da igreja, que porque alguém não a cumprimentou ou não o cumprimentou, ele ficou chateado. Desculpa aqui a expressão, aguente aí por favor, coisa de gente imatura. A pessoa nem viu, nem percebeu que não falou, e ela diz que não voltou mais à igreja porque não foi cumprimentada. A sua ausência, ela é notada sim,
tanto que no seu trabalho você não falta. Tem até um ditado interessante que diz o seguinte: não falte ao trabalho para que o seu chefe conclua que a sua falta não faz falta. Para muitas pessoas, na igreja, a gente não precisa ter esse compromisso que a gente tem lá fora, com os homens, com o mundo. Não, a igreja, ela pode se virar sem mim. Olha, Deus tem tantas pessoas para fazer a obra dele, por que justamente eu? Então não diga o seguinte: eu não tenho valor, porque você tem valor. O crente, ele tem muito valor para Deus, não foi à toa, não foi sem propósito que Jesus Cristo enviou o único Filho dele para se sacrificar na cruz em seu favor, em nosso favor, em favor dos seus, dos escolhidos. Agora, pode ser que você não se veja, não se entenda como um escolhido de Deus. Então, se engaje, participe, some esforços no reino de Deus, porque senão o reino de Deus continuará sendo prejudicado por sua conta. O texto diz que Demas me abandonou no momento em que Paulo mais precisava dele. Cadê Demas? Se encantou com o mundo, com o presente século e foi embora. Um crente que abandonou o seu posto. O reino de Deus foi prejudicado por conta daquela vacância, por causa daquele espaço, por causa daquele buraco. Então, não falte, não se omita, não deixe de fazer o que Deus espera de você. O tempo de você se consagrar a Deus, se colocar no altar dele é agora. O crente precisa fazer isso todos os dias, sem exceção. Então, não se omita, faça aquilo que Deus espera que você faça. Mas também, em segundo lugar, chamo você para olhar comigo aí no texto, que quando uma pessoa se afasta do Evangelho, ela age assim porque amou mais o mundo. Foi o caso da pessoa que a gente está tratando aqui em questão, que é Demas. Paulo, ele faz a queixa e ele dá a razão para a sua queixa. Ele fala de uma pessoa que se afastou do Evangelho e qual o motivo pelo qual essa pessoa, diz Paulo aqui, se afastou do Evangelho, abandonou o Evangelho. Paulo diz aqui: ele, Demas, abandonou ou me abandonou tendo amado o presente mundo ou tendo amado o presente século. Algo aqui que eu quero chamar a sua atenção, que essa palavra mundo aqui, ou presente século, significa aion. É uma palavra grega que significa um sistema de valores. Mundo aqui não significa cosmos, que é o espaço físico, mas, repito, sistema de valores. Então, houve um momento em que Demas considerou a vida lá fora muito melhor do que na igreja. E por ele ter considerado, e não foi pouco, considerou durante algum tempo, ele então foi embora, amando o mundo. Mais ou menos assim, me permita caminhar um pouquinho mais. Olha, lá no mundo é o que, infelizmente, alguns raciocinam. Eu não preciso de horário. Lá no mundo eu não preciso de regras. Lá no mundo eu não preciso de disciplina. E na igreja tem tudo isso, sem contar gente chata que existe na igreja. Não é assim? Tem gente chata na igreja ou não tem? Tem. Muitas vezes sou eu. E muitas das vezes é você que está olhando para mim. E muitas vezes é aquele que está em casa participando dessa transmissão. É impossível ser humano e ser perfeito. Agora, no dia em que você for perfeito,
você não estará mais aqui nesta terra, eu tenho certeza disso porque eu creio na Bíblia e a Bíblia assim o diz. Outros dizem o seguinte: na igreja eu sou muito provado. Aí vem os mais novos e dizem: na igreja falta liberdade, porque no trabalho ele não faz determinadas coisas, nem na casa da namorada, nem na casa do noivo, mas na igreja ele quer fazer aquilo que ele acha que é certo. Me permita aqui abrir um parênteses e compartilhar algo que aconteceu há muito tempo aqui na nossa igreja. Alguém aqui da igreja resolveu usar brinco. Isso não foi agora, um moço. Isso foi em tempos idos. E foi muito complicado administrar aquela situação. Não que eu concorde hoje que alguém use brinco. Se alguém vier me perguntar: para quê, meu filho? Para quê? Tem coisa melhor para você usar do que brinco. Eu vou dizer isso, tá? Mas muito bem, esse assunto veio à tona. Eu me lembro de um constrangimento que veio para a família da pessoa, muito chato, muito desgastante, e enfim, com a graça de Deus nós conseguimos administrar. Eu tomei conhecimento depois que a pessoa não ficou feliz com a maneira que nós administramos o assunto, e falou muito mal da Segunda Igreja Batista, do pastor da Segunda Igreja Batista, dos diáconos da Segunda Igreja Batista, enfim, de toda a liderança de toda a igreja. Aí teve um dia que esse moço se encantou com uma jovem, e o pai da moça era muito bravo. Aí eu não perguntei a ele, porque até hoje esse moço não fala direito comigo, mas eu perguntei a alguém muito chegado a ele: vem cá, no dia em que ele foi pedir a jovem em casamento, deixa eu te fazer só uma pergunta: ele foi com brinco ou ele foi sem brinco? É claro, pastor, que ele foi sem brinco. O pai da menina é muito bravo. É? Está explicado. Onde eu quero chegar? Queremos que a igreja seja do nosso jeito. Quero liberdade para fazer na igreja as coisas que eu, enquanto crente, seja novo, seja velho, entendo que é certo. Mas vem cá, por que lá fora não é assim? Por que na hora de pedir ao pai da noiva, da moça, autorização para namoro, não age da mesma forma que age aqui? Porque no trabalho, principalmente quando vai solicitar o emprego e quando permanece ali, tem uma postura. Não há desculpa. Se você é crente, você passa por dificuldades, e aquele crente que está aqui, que não passa por dificuldades, por situações complicadas, que não precisa parar e refletir, ele precisa rever a sua caminhada. Será que ele é convertido mesmo? Porque eu desconheço um crente, seja desta igreja, seja de qualquer outra igreja evangélica, que não passa por muitas dificuldades, uns mais, outros menos, mas todos, sem exceção, passamos por dificuldades. Muitas das desculpas, irmãos, que às vezes apresentamos, e eu me incluo, são pretextos para, algumas vezes, maquiar a inclinação que a pessoa tem para o mundo. Aí começa um namoro com o mundo, e aquele namoro vai sendo acalentado, e daqui a pouco o que acontece? Do namoro, infelizmente, a pessoa acaba se encantando com o mundo e deixando a igreja. Mas a palavra de Deus nos afirma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e no Novo Testamento em especial, que quem ama a igreja não abandona a igreja, não abandona o Senhor, não abandona Cristo por coisa alguma. Enfim, não abandona Cristo por nada. Eu gostaria de olhar com você o que João diz sobre o amor ao mundo. Por favor, primeira carta de João, mais à frente aí, capítulo 2, versículos 15 e 16. 1 João,
capítulo 2, versos 15 e 16. Acompanhe aí o que a palavra de Deus diz. Não ameis o mundo, aion, esse sistema de valores, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, ele fala aqui sobre a concupiscência ou a cobiça da carne, ele fala sobre a cobiça dos olhos, concupiscência dos olhos, e ele fala também sobre a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, ou seja, toda a sua cobiça, todos os seus prazeres, mas podemos ler juntos o finalzinho do verso 17, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Enfim, há uma incompatibilidade entre servir a Deus e você servir ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Usando as palavras de Jesus, mas que ou você vai agradar a um e vai desagradar o outro, ou vai desagradar a um e agradar o outro. É impossível. Vida cristã é vida de amor a Cristo. E quando outra coisa toma esse lugar, significa que a vida cristã acabou. Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Quando uma pessoa se afasta do Evangelho, ela age assim, de acordo com o texto, não sou eu quem estou dizendo, ela age assim, porque amou mais o mundo. Demas agiu assim, porque se encantou com o mundo. Mas, por último, em terceiro lugar, a pessoa que se afasta do Evangelho, ela prejudica, presta atenção, mais a si mesmo do que ao reino. A pessoa que se afasta do Evangelho, ela prejudica mais a si mesmo do que ao reino. Como eu já disse, Demas, ele deixou Paulo no momento em que Paulo mais precisava dele. Paulo era o líder que Deus levantou para que, através da pregação do Evangelho, o cristianismo se estruturasse. Jesus fundou a igreja, mas quem fundou o cristianismo foi Paulo. Ninguém mais pregou o Evangelho naquele tempo, ninguém mais formou igrejas, ninguém mais doutrinou cristãos como o apóstolo Paulo. E nós somos devedores, aqueles cristãos eram, e nós somos devedores, sim, primeiro a Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça, mas devemos e muito a esse homem extraordinário de Deus, que era Paulo, que já caminhava para o finalzinho da sua vida. Mas Paulo, ele faz aqui a sua queixa, e é interessante que aqui neste mesmo capítulo, ele faz um pedido a Timóteo. Timóteo, vem antes do inverno. O inverno era muito terrível naquela região. Vem antes do inverno, vem ter comigo, eu estou sozinho, Lucas não está aqui. E ele mais adiante diz no mesmo capítulo, todos me abandonaram. Ele, Paulo, estava sozinho, e ele fala, Demas me abandonou. Ele também faz menção aqui de Marcos, ou João Marcos, e ele pede para que João Marcos seja trazido também. Os Demas, eles abandonam a obra, mas a obra de Deus não para, porque os Demas a abandonam. O texto nos mostra, meus irmãos, que Deus continuou cuidando de Paulo até o último suspiro da sua vida na terra. Há uma frase que diz, e eu concordo, que Deus pode usar você, mas Ele não precisa de você. Deus pode usar você, mas Ele não precisa de você. Eu me lembro de um pregador que falou que Deus criou o homem porque Deus se sentia muito sozinho. E por Deus se sentir sozinho, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se sentir só,
aí ele criou o homem, aí depois que criou o homem ele se alegrou. Isso é heresia, meu irmão, isso é heresia. Que Deus é esse que se completa com um ser pecador? O nosso Deus, antes de criar todas as coisas, ele era pleno em todas as coisas, um Deus satisfeito. E houve uma combinação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu e você não servimos um Deus que depende de mim para ele se alegrar. Ele é pleno, eu é quem preciso dele, eu é quem preciso me alegrar nele. E a alegria do Senhor, é por isso que a Bíblia diz, é a nossa força. Ai de mim, servir a um Deus que precisa do homem, que precisava do homem para ser feliz. Então, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Ele usa a sua vida assim, mas Deus é independente, Ele está acima de tudo e de todos. E eu e você precisamos entender isso. E outra coisa, isso não me diminui, isso me coloca no meu devido lugar. Mas os Demas, se não fazem bem a obra, fazem mal a si. Quem foi Demas? Quem foi Demas? Quais as poucas informações que nós temos acerca desse homem? Que testemunho, meus irmãos, ficou na história acerca dele? Qual o testemunho? Quando a gente pensa em Demas, a gente se lembra de quê? Qual o registro? Qual o registro? O único registro que a gente se lembra de imediato é este: alguém que estava caminhando muito bem com Paulo, participou de viagens missionárias, pregou o evangelho, viu pessoas se convertendo a Cristo, mas ele começou a se encantar com o mundo, amou o mundo e desertou e foi embora. Mas eu quero terminar. Os Demas passam. O mundo, ele não galardoa os Demas, mas Deus galardoa os seus fiéis. Olha comigo, por favor, volte aí um pouquinho as páginas da sua Bíblia, livro de Hebreus, ou carta de Hebreus, no capítulo 6, versículo 10, Hebreus 6, 10, diz-nos assim, Hebreus 6, 10, porque Deus, Ele não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Em outras palavras, o que a gente aprende aqui é o seguinte, que o mundo, ele usa os seus amantes e os esquece. O mundo usa os seus amantes e os esquece. Mas presta atenção, Deus usa os seus fiéis e os recompensa e os galardoa. Amém, irmãos? O nosso Deus, Ele não é injusto. A Bíblia diz que até mesmo um copo de água, cuja motivação foi correta, não será esquecida pelo Senhor no dia do juízo. Os Demas, eles não levam o reino de Deus à falência, mas eles é que são levados à carência, à frustração, à falta de significado na vida, porque o significado real na vida está em Cristo. Então, se eu não estou em Cristo, a vida não tem sentido. Evangelho de João, no capítulo 15, fala sobre isso. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aquele que está em mim é cortado, mas com que propósito? Para que produza mais fruto. É fantástico essa interação que existe entre o crente e o Senhor. Quanto mais identificação o crente tem, mais fruto ele produz. É impossível o contrário. É impossível produzir fruto que perdure sem uma identificação com o Senhor. Qual a sua motivação? O que te motiva? É Jesus Cristo? É o Evangelho? Ou a glória deste mundo que é passageira?
Deus, ele presenteia a sua igreja com gente talentosa. A carta aos Efésios, no capítulo 4, leia depois em casa, versos 11 a 13, diz lá que Deus, ele deu dons, a um na igreja dessa forma, a outro dessa forma, pastores, evangelistas, mestres, e o propósito foi que através desses dons a sua igreja fosse edificada. Quando você, meu irmão, minha irmã, utiliza os dons que Deus te deu, a igreja é edificada, é abençoada, a igreja é um grande mutirão, onde todos participam dessa grande construção que é o reino de Deus nesta terra. Agora, se você não participa, Deus levanta outro e coloca no seu lugar. É interessante. A pessoa pensa que vai fazer falta, prejudica o reino de Deus, mas prejudica mais a si mesma. Aí Deus levanta um outro e coloca naquele lugar. E o que a pessoa perde? O privilégio de servir ao Senhor, de se realizar, de ser bênção para o reino de Deus. A pessoa que se afasta do Evangelho, ela prejudica mais a si mesma do que o reino de Deus. Termino. É ruim ser um Demas, não seja um Demas. Mas eu quero terminar com uma notícia boa, porque o versículo 11 fala de uma notícia boa, fala que Deus tem poder para restaurar os Demas. Porque no finalzinho da história de Paulo, o capítulo 4, é o texto que estamos meditando, ele relata os últimos dias de Paulo aqui nesta terra. E o texto fala de um homem, versículo 11, olha só, fala de um homem chamado Marcos, ou João Marcos. Presta atenção, ele agiu como Demas. Ele agiu como Demas. Ele também deixou Paulo e Barnabé na mão. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25, fala que provavelmente, não diz o motivo, ele deve ter romantizado a obra de Deus, achado que ser missionário era uma coisa, e chegou lá, não é isso aqui não, isso não é para mim. Deixou Paulo e Barnabé na mão. Um homem extraordinário, mas que a semelhança de Demas também abandonou Paulo. Só que João Marcos, diferente de Demas, ele caiu em si, ele reconheceu a sua falta e ele mudou. Tanto que Paulo diz o seguinte: olha, Timóteo, quando você vier comigo, e se possível venha antes do inverno, traga João Marcos com você, porque ele me é muito útil no ministério. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo que antes da morte de Paulo, esse homem que era imaturo, que havia romantizado a obra de Deus, ele se tornou num homem sério, num homem maduro, num homem estável. Olha, Timóteo, venha, mas traga com você João Marcos, ele me é muito útil. Algumas pessoas dizem: olha só, Paulo foi muito duro com João Marcos, ele brigou com Barnabé por conta de João Marcos. Não, o problema não estava em Paulo, o problema estava na imaturidade de João Marcos, tanto que ele mudou. Porque ele mudou, ele agora foi recebido novamente naquela equipe missionária, um homem totalmente novo, mudado. Dois homens com a mesma síndrome, demite, mas com destinos diferentes. Um que abandonou o Evangelho porque amou o mundo e ficou lá, o texto não fala mais dele, mas um outro que abandonou Paulo e Barnabé, a obra missionária, mas que retornou e teve o seu valor reconhecido. Se você tem sido um Demas, um desertor, dê a volta por cima, arrependa-se, é o caminho do arrependimento, que é o dar meia volta e
entender que não é isso que Deus quer para você, que Deus tem para você. Então não seja um Demas, mas seja um João Marcos. Tenha o seu valor reconhecido, porque, como eu tenho dito, o servo de Deus, o crente, ele é muito importante para Deus. E aquele que ainda não entregou o seu coração para Jesus, o é também. Mas imagine o seu coração todo colocado aos pés do Senhor. Deus poderá fazer coisas grandiosas e extraordinárias através da sua vida. Mas qual será a sua decisão? O que você almeja ouvir do nosso Senhor e Salvador naquele dia? Bem-estar, servo bom e fiel, ou mau e negligente servo? Então, enquanto você pode, eu convido você, encorajo você, em nome de Jesus, está procedendo como um Demas, arrependa-se e volte, porque o tempo da graça é agora, da oportunidade é agora, de você se voltar para Deus é agora. Até porque, conforme diziam os pregadores no meu tempo de criança, e que essa palavra não mudou, você sabe quando você vai morrer? Não sabe, não é isso? Rejane, irmã do pastor Ruiter, deu entrada no hospital no dia em que o Gustavo Costa estava se casando em Macaé. Eu ia passar na casa dele, olha, não passe aqui não, eu precisei ter contato com a minha irmã, o pastor Ruiter me disse isso. Ela deu entrada naquele dia, há aproximadamente 20 e poucos dias atrás, e vai sair num caixão. Nós não sabemos, irmãos. Pastor, não precisa falar assim, preciso sim. A vida não está nas nossas mãos. Mas quando eu reconheço que preciso me voltar para o Senhor, a semelhança do filho pródigo, há um pai de braços abertos para te receber de volta, e ali não está o moço que errou, que tropeçou, que caiu, mas está aquele crente, né, que a vida inteira, entre aspas, foi muito bonzinho, nunca xingou um palavrão, nunca fez coisas erradas, como muitas pessoas lá no mundo fazem, mas que precisa, a semelhança daquele perdido, de arrependimento também. Que Deus nos abençoe. É ruim ser um Demas, é melhor ser João Marcos. Volte, o tempo é agora, o dia de se arrepender e se voltar para Deus é hoje. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra nos nossos corações, e que Ele, é o Espírito de Deus quem faz isso, convença você da importância de se voltar para o Senhor, não amanhã, mas na noite de hoje. Que Ele nos abençoe. Amém? Você pode ficar em pé, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor nesse momento.